Então, boa parte dos salmos que Davi escreveu, ele escreveu debaixo de tempos de perseguição, ele fugindo de Saul, fugindo de algum inimigo, vivendo momentos extremamente difíceis. E ali ele, né, como um poeta, né, aliás, Davi não foi um poeta, Davi foi uma pena nas mãos do destro escritor. Tem um salmo que fala a respeito disso. A Adriana gosta muito, inclusive, desse salmo, de recitar esse salmo, né? Você perceber, geralmente quando a Adriana está ministrando, ela cita esse salmo, né? Sermos uma pena nas mãos do destro escritor. E Davi foi essa pena de escrita, né? Nas mãos de um destro, habilidoso escritor, que é o Senhor, que é o Espírito Santo. E boa parte desses salmos maravilhosos que nós conhecemos de adoração a Deus, que Davi escreveu em momentos assim que ele saía do mundo, da vida comum que ele estava, né, ali envolvido, e ia para esse lugar de adoração ao nome do Senhor. Ele fazia literalmente o que Maria fez ali em Lucas 10, aquela história contada do versículo 38 em diante, do Evangelho de Lucas. Marta foi cuidar das coisas, Marta foi trabalhar, enfim, Marta foi se conectar com o mundo comum, com a vida comum. E Maria foi para os pés de Jesus. Eu penso que nós temos que fazer isso com muita frequência, viu? Você tem que trazer isso como um hábito teu diário, a sua vida diária, sua vida comum. Então, o Adriano está ali, Adriano, você está trabalhando na farmácia, naquela correria toda, Adriano, mas tem que uma hora no meio da correria, de repente tá em cima da motoca lá, indo pegar alguma coisa ali, né? Assim, com cuidado, claro, mas sai da terra, né? Enquanto você estiver dirigindo a motoca. E cria um tempo de adoração ao Senhor. Cria um tempo de adoração. Fazer um altar para o Senhor, né? O desafio é esse, fazermos altares para o Senhor. Porque o Senhor se manifesta sobre altares. Então, a presença de Deus acontece quando ele encontra um altar preparado para ele. E esse altar tem que ser o nosso coração. E o sacrifício sobre o altar tem que ser integralmente a nossa vida, para que ele venha. Quando então, na nossa vida comum, né, ali na nossa correria diária, nas nossas lutas, nas nossas guerras, sabe? Quando está tudo fora de ordem, pressões de todos os lados. A palavra tribulação, ela significa, dentre o significado comum que a gente conhece, de aflição, dor, essas coisas, um dos significados da palavra tribulação é pressão. Então, quando nós estamos debaixo das nossas tribulações, debaixo das nossas pressões, e nós conseguimos sair desse mundo tenebroso, porque nós vivemos num mundo tenebroso, né? Um mundo tenebroso. E nós entramos na presença de Deus para adorar a Ele. E que privilégio nós temos, né? Nós temos oportunidade de ter músicas nos nossos smartphones, nos nossos computadores, né? Você conecta um fone de ouvido ali e sai ali 3, 4, 5 minutinhos e faça um altar de adoração para o Senhor. E ofereça o seu coração como sacrifício nesse altar. E que aquilo que for consumido do meu e do seu coração nesse altar possa subir como um aroma agradável ao Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Sabe, Francis, nem sempre dá para ter um VS para fazer uma boa adoração. Mas Jesus não está nem aí pro VS quando o assunto é eu e ele, entendeu, Francis? Quando o assunto é eu e ele, quando é você e ele quer ouvir os sussurros da nossa adoração, né? Eu ministrei uma conferência esse final de semana, sexta, sábado e domingo foi presencial, e preparando a mensagem, né, durante a semana para a conferência, para encerrar, eu coloquei uma frase do Spurgeon. Spurgeon, ele foi conhecido o príncipe dos pregadores. Então, se você quer assim ouvir uma mensagem que, meu Deus, faz você chorar, você tem que ouvir Spurgeon, Charles Spurgeon, né? Sensacional Spurgeon. E Spurgeon dizia o seguinte, que os nossos sussurros são orações que não tem como o céu não responder. Então os nossos sussurros são as orações que não tem como o céu não responder. Porque são aquelas orações, é aquela adoração que sai da alma, do coração, né? E tem um exemplo bíblico para isso, né? Ana, esposa de Eucana, que não podia... Lembra da história? Ela não podia ter filhos, humilhada pela sua rival, mas um dia ela estava lá em Siló adorando a Deus e não tinha mais palavra na boca dela, né? Ela não tinha mais palavra para falar para Deus, para pedir. Ela só tinha murmúrio na boca, só tinha sussurros, murmúrios. Naquele ano, Deus abençoou ela e deu um filho para ela.
Ela viveu a vida inteira em busca desse filho e Deus deu para ela. Quando o filho nasce, ela volta para Siló para adorar a Deus, só que ela volta agora, depois de ter desmamado o bebê, para deixar o filho para o Senhor. Dedicou o filho dela para o Senhor. E aí o Senhor se agradou desse altar que Ana construiu dentro dela, entregando o seu filho para servi-lo no templo, no tabernáculo. Sabe o que Deus fez? Deu mais 3 filhos e 2 filhas para Ana, para honrá-la. Porção quintuplicada, não é verdade?